Assunto para os nossos convidados de hoje, nossos colunistas, a Carla Araújo, o Thales Faria e o Ricardo Couto. Uma ótima tarde aos três, bem-vindos. E aí, Thales, tem uma cisão, um racha entre integrantes do governo Lula em relação a essa decisão da saidinha de presos? É uma cisão que eu acho inútil, para dizer o mínimo. Na verdade, o Jacques Wagner falou que acha que não devia vetar, acho que não. O Jacques Wagner está numa fase de tentar uma boa convivência com a oposição lá no Senado, e para isso ele sai com essas tiradas. O caso é o seguinte: o melhor e o que provavelmente vai acontecer é que haja o veto parcial. Por quê? Porque estrategicamente fará com que seja votado um a um dos vetos lá no Congresso. O Ministério da Justiça, o ministro Lewandowski, naturalmente quer um veto amplo, porque ele é a favor da saidinha. Realmente, a gente está numa fase no Congresso que é impossível você conseguir que medidas progressistas, do ponto de vista de costumes, avancem. É o momento em que, não só no Brasil, como no mundo inteiro, as forças mais conservadoras avançaram e estão dominando o cenário político em geral. A gente tem que dar graças a Deus para que elas só discutam assuntos menos graves. Esse caso, eu particularmente considero gravíssimo. Por quê? Porque vai encher os presídios, vai criar uma insatisfação muito grande entre os presidiários, e certamente isso mais lá adiante vai ter consequências, a gente vai ver daqui a, não sei, daqui a alguns meses, alguns anos, muitas revoltas nos presídios se isso continuar desse jeito. Há uma discussão, um porém nessa história, que é o seguinte: é o tal do crime organizado. O crime organizado disse que ele está proibindo que as pessoas que tenham saidinha voltem para os presídios porque querem usar essas pessoas como mão de obra. E isso realmente é um problema. Agora, de qualquer maneira, você tem tido poucos casos de crimes cometidos por pessoas que saíram, é, que se beneficiaram da saidinha, crimes cometidos por elas durante a saidinha. Quer dizer, você está por menos de 1% das pessoas, você está punindo 99% dos presidiários. Acho isso muito perigoso. Então, eu acho que não, essa divisão não é tão grande assim dentro do governo. A maioria das pessoas no governo acha que vai ter que ter algum tipo de negociação com o Congresso e que o melhor caminho é você fazer o veto parcial. Pois é, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ele é contra a um possível veto do presidente Lula a esse projeto de lei das saidinhas. Ele deu uma entrevista hoje para a CNN Brasil, disse que não concorda com o texto do projeto, só que ele avalia que o desgaste político não compensa. Carla, tem isso, né? Muita gente avaliando as perdas políticas nesse momento em que a sociedade, a maioria dela, tem um posicionamento contrário, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Thales, Coach e a todos. É isso, é um problema, mais um, né, da esfera de segurança pública aí do governo Lula, que envolve a relação direta com o Congresso. Como o Thales falou, o ministro Lewandowski, ele já deu claras demonstrações durante a sua atuação no STF de que ele é a favor da lei de execução penal, ou seja, ele é a favor desse instrumento das saidinhas que tem nas suas justificativas na lei a questão da ressocialização, por exemplo. Há, inclusive, Diego, já existia no passado, inclusive há na área técnica do Ministério da Justiça e da Segurança uma nota técnica explicando as razões que essa medida pode prejudicar nesse cenário do sistema carcerário.
Por isso, da ala do Ministério da Justiça, a gente já sabe que a indicação que vai chegar ao Palácio do Planalto é a de indicação de um veto, ao menos parcial. E aí tem as justificativas, enfim, nessa área, na questão da ressocialização, são presos que têm que responder a determinados critérios de bom comportamento, enfim, tem algumas questões que o próprio ministro Lewandowski deu ao longo da sua trajetória judicial, né, digamos assim, demonstrações de que ele é a favor. E aí ele não quis se manifestar até o momento porque ele estava justamente respeitando o trâmite do Congresso. A gente lembrando que é um ministro que nesse momento ainda vive uma crise relacionada à segurança pública, que já completou um mês, que é a fuga dos presídios em Mossoró, e essa semana, com o pronunciamento feito em torno da questão dos avanços da investigação da Marielle, a homologação da delação do Rony Lessa, o Lewandowski ganhou aí um holofote que acabou sendo um pouco criticado por alguns integrantes do governo que viram nesse pronunciamento um erro, né? Enfim, aí tem a outra ala política. A gente tem, o Thales sabe bem, no Congresso, o atual ministro das Relações Institucionais, numa relação quase rompida aí com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí é por isso que entra nesse jogo político, por exemplo, uma figura como Jacques Wagner, que é um auxiliar de primeira hora do presidente Lula, pedindo para que ele pese também essas questões políticas. Derrubar o veto é ir contra uma parte do Congresso importante aí que aprovou a matéria na semana passada, e ao mesmo tempo, o que se diz aí, que o Jacques Wagner tem tentado fazer, né, não adianta só trazer os seus, né, a sua base, o governo precisa conseguir dialogar com a oposição e também fazer concessões, digamos assim, para que consiga a maioria no Congresso e que se aprove outras matérias que aí sim de interesse do governo, como as matérias econômicas, que a gente tem pela frente, o ministro Fernando Haddad, por exemplo, numa batalha que tem aí também pela frente com a questão da regulamentação da reforma tributária. Então, são muitas frentes para o governo trabalhar no Congresso, e essa decisão do veto tem implicações concretas na questão da segurança e implicações políticas, por isso, ao que tudo parece, vai pelo caminho do meio, Diego. É isso. Sua avaliação diante desse caminho do meio, Couto? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales, Carla. É o seguinte, eu acho essa decisão da Câmara, né, um absurdo, é um retrocesso enorme, né? Vai promover, como o Thales já falou, rebeliões nos presídios que já estão com problemas seríssimos, né? Essa fuga lá de Mossoró é só um sinal do que pode vir pela frente. A gente precisa lembrar que 95% dos presos que saem na folga temporária lá, na saída temporária, voltam para os presídios, né? E muito poucos cometem crimes. Não há explicação lógica para a Câmara impedir a ressocialização dos presos. É um tremendo retrocesso. E a bomba vai estourar nas mãos do ministro Lewandowski, que já tem um monte de desafios pela frente. O Lula sabe que, se vetar, a Câmara vai derrubar o veto. Por isso que surgiu essa ideia de vetos parciais. E isso vai dar tempo para o Lula também para consultar os ministros da área, ver quais itens eles devem vetar e por quais ele deve brigar. Porque o que está acontecendo no momento é que o governo está perdendo todas as votações da área de costumes do bolsonarismo que se juntou ao Centrão. Me parece, até por essa votação, essa última aí da saidinha, que os governistas desistiram de brigar, de ganhar alguma coisa e tal. Porque a verdade é que o governo está em minoria no Congresso, esse é o fato, né? E o resto é consequência. É isso aí. Couto, você falou uma coisa muito importante, que é essa questão essa dúvida sobre se o governo desistiu dessas brigas na área de costumes. O líder do governo na Câmara, o Zé Guimarães, declarou que, olha, essa não é uma questão de governo, essa que é a posição que as lideranças do governo estão assumindo no Congresso por causa dessa minoria, por ter minoria em relação às questões de costumes. Nessa questão especificamente, ele tenta dizer, olha, não é uma questão de governo, e depois, quando der os problemas, o governo vai dizer, olha, foi o Congresso que votou, não sei o quê, mas quem vai ter que segurar a peteca quando tiver as rebeliões é o presidente Lula, não vai ter jeito. Isso vai se refletir junto à opinião pública, vai dar uma sensação de insegurança no país, e isso tudo
diminui a popularidade dos governantes.